lá dando continuidade às atividades desse PET de acolhimento. Aqui, nessa parte 2, na próxima atividade, a gente fala sobre os 4 pilares da educação. Esses 4 pilares a gente considera que são as bases que sustentam a educação. Aí, nesses 4 pilares, eles são aprendizagens muito importantes para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, tá? E para você desenvolver os 4 pilares da educação, você tem que desenvolver competências em 3 áreas da vida: a área pessoal, social e profissional, ok? Vamos conhecer cada uma delas. Então, no caso, o que é o pilar competência pessoal? O pilar do aprender a ser, tem a ver com a competência pessoal, com o jeito que cada um se relaciona consigo mesmo, como encara suas qualidades, suas limitações e como consegue administrar isso de maneira que também se relaciona melhor com os outros, independente de condição de vida, então seja social, natural, econômica, política. Também tem a ver com o jeito como a pessoa se relaciona com a dimensão transcendental da vida, que pode ser de natureza religiosa ou não, mas que alimenta em sentido e significado a existência da gente. Então, isso é a competência pessoal, são questões, vamos dizer, íntimas, né? Por isso que é pessoal. Agora, a competência conviver, competência social. O pilar de aprender a conviver está relacionado à competência social. O jeito como cada um de nós convive com outras pessoas e seu modo de viver, social, cultural, espiritual, exige que a gente desenvolva compreensão e aceitação progressiva de nós mesmos e do outro, bem como que a gente depende de um do outro para viver, para realizar projetos comuns. Você tem que saber viver em sociedade, né? Às vezes, há pessoas que possuem atitudes que dá vontade de torcer o pescoço, mas não é bem por aí que a gente resolve as coisas, né? Aprender a gerar conflitos, respeitar as diferenças, cultivar a compreensão mútua e convivência pacífica é a aprendizagem que trata esse pilar. Conhecer, competência cognitiva. E isso está bem relacionado ao nosso dia a dia na escola, né? O pilar de aprender a conhecer está relacionado à competência cognitiva, ou seja, de tudo que tem a ver com as diversas maneiras que a gente tem de lidar com o conhecimento, de aprender, de conhecer coisas novas, porque a gente é curioso. Só que isso não tem nada a ver com abrir um livro e ficar estudando. Tem a ver com o jeito que a gente aprende, o jeito que a gente usa o nosso pensamento, a nossa atenção, memória, curiosidade. Então, isso é importante, principalmente nessa idade que vocês estão, que é a idade escolar. Porque nada adianta você vir e ficar adquirindo conhecimento e não fazer nada com aquilo. Muita coisa que você aprende tem que te levar a pensar, tem que exercer a sua capacidade de memória, tem que levar você a querer conhecer outras coisas, certo? Então, isso é a competência cognitiva. E vamos lá, a última, a competência produtiva. O aprender a fazer. É tudo a ver com a competência produtiva. Aí aqui a conversa é com as competências que a gente precisa desenvolver para o futuro. Encarar o mundo produtivo de acordo com a profissão ou a carreira que escolheu, do jeito que o mundo produtivo mudou e continuará mudando aceleradamente. Cada vez mais exigido não apenas o que devemos saber da profissão escolhida, mas também outras habilidades que têm a ver com outras competências. Ok? Então, aqui é pedido para você fazer um exercício que é o seguinte. É dado aqui, né, lá no seu PET, as 4 competências e aqui algumas características e você vai associar. Por exemplo, capacidade de iniciativa. Você acha que isso é competência pessoal, social, cognitiva ou produtiva? Confiar em si. Você acha que é uma competência pessoal, social e assim por diante. Vai jogando cada um aqui, beleza? Isso então é a atividade 2. Aí nisso, vamos indo mais adiante. Aí aqui
Também tem uma outra atividade que fala sobre eu mesmo e minhas escolhas. Aí é dividido em duas partes. A primeira parte são perguntas reflexivas que te levam a pensar sobre atitudes que você teria em situações hipotéticas. Então você pode ir respondendo e marcando aqui, ó. Você acredita que sabe fazer escolhas? Quando você precisa escolher algo, você pensa antes de agir? Ou você é impulsivo? Você já arrependeu de alguma escolha feita? Quem nunca? Se você tivesse a oportunidade de voltar atrás de alguma escolha feita, o que você faria diferente? Tem outras opções aqui. Vocês marcam se enquadrar mais na situação de vocês. Se você pudesse prever o futuro, você acha que suas escolhas no presente seriam mais fáceis? Você acredita que suas escolhas podem fazer você alcançar seus sonhos? Ok? Então, são perguntas reflexivas que pretendem levar vocês a pensar. Ok? A segunda parte fala do Pedro. Resumindo, é o seguinte: o Pedro, ele é pobre, de uma situação bem difícil, vive naquele aperto, mora com a mãe, com alguns irmãos, quem sustenta só a casa é a mãe, e os irmãos ficam em casa, e eles têm a função de estudar e ajudar a cuidar da casa. Aí o Pedro terminou o ensino fundamental e vai ter que estudar em outra escola. Perto da escola dele, está começando uma turma de ensino médio integral. E ele ficou muito interessado e tal, mas a vida, tipo assim, às vezes prega algumas peças, né? Aí aqui vai te dar vários problemas que o Pedro vai enfrentar e você vai responder como se fosse ele. Então, por exemplo, ele tá lá, no caso, como eu disse, ele cuida dos irmãos menores, ajuda a cuidar. Mas se ele for estudar, então, no período integral, como que ele vai fazer? Então, aqui, solução 1, ajude Pedro a ir à escola da Discovery. Como o Pedro tem que ficar com seus irmãos menores, não poderia ir para a escola. E aí? Crie uma solução para Pedro ir para a escola. O que ele pode fazer? Então, você ajudou ele na primeira. Aí, no caso aqui, ele então conseguiu ir para a escola da escolha e tal. Aí ele foi conhecendo novas pessoas. Algumas coisas que estavam adormecidas nele já foram indo expondo, assim, indo à margem. No caso, ele começou a ficar com os pensamentos mais claros e tal, de conversar com as pessoas, né? E tal. Aí ele foi fazendo amigos. Aí nisso, só que, coitada, a vida dele é muito difícil e ele acredita que ele não vai conseguir realizar os seus sonhos. Ele tem o sonho de ser juiz. Aí nisso, o que você poderia falar para ele para motivar e ele seguir com seus sonhos? Seguir, acreditar nos seus sonhos, melhor dizendo. E na solução 3, aí, né, infelizmente, o que aconteceu? Com pandemia, a mãe perdeu o emprego. Ele está pensando em parar de estudar para poder ajudar nas contas. Aí, no caso, com esse problema, para ajudar Pedro a permanecer na escola, qual saída você daria para ele agora? Difícil, né? Mas se fosse com você, como você agiria? Ok? Aí nisso, mais uma vez, pede para vocês falarem mais algumas ideias de como a escola pode apoiar Pedro a alcançar o sonho dele. Porque até agora a gente está falando, né? Eu posso fazer isso, é com vocês. Mas da parte da escola, como que vocês acham que a escola pode ajudar vocês, né, se colocando aqui no lugar do Pedro, a poder construir os sonhos de vocês, a alcançar os sonhos de vocês, certo? Aí aqui tá falando, né, que o enfoque principal aqui nessa parte da história do Pedro é você ter consciência de sonho. Aí nisso, qual que é a importância de você ter sonho? Sonho, geralmente não, sonho simplesmente dá sentido à nossa vida. É a partir dos sonhos que nós temos que nós descobrimos o nosso propósito. Propósito é no sentido, é o que te move, o que te incentiva. Às vezes, o propósito que você tem é o que te faz sair da cama todo dia para levantar e correr atrás.
Então, quando sonhamos, desejamos algo. Dessa forma, podemos mostrar para nós mesmos onde queremos chegar. Aí a última atividade aqui é você construir uma escada dos sonhos. Então, no caso, também vai fazer no caderno. Aí, nesse caso, o que vocês vão fazer? Você desenhará uma escada, como um modelinho aqui do lado. Aí você vai escrever em cada degrau quais as ações você precisa ser feito para que você consiga realizar o sonho. Então, que nem o Pedro, ele quer ser juiz, então, mas ele não pode já ir direto e fazer um concurso para juiz. Ele vai ter que seguir várias etapas. Fazer um bom ensino médio, terminar o ensino médio, se preparar para entrar numa faculdade, fazer a faculdade, começar a se preparar para uma prova de juiz e assim por diante. Ainda também dentro do preparo, na escada dos sonhos, ele pode até incluir questões pessoais, estar bem comigo mesmo, com uma boa saúde mental, uma boa saúde física e assim por diante. Então, adeque isso ao sonho que você tem. Algum sonho você deve ter na vida, sim. Talvez você não saiba, reflita. E faça essa escada. Quais ações que você precisa para poder atingir esse sonho que você tem? E geralmente o sonho, gente, não é só relacionado ao profissional, não. A quem o sonho é ter uma casa própria. Às vezes o sonho é ter uma família. Eu quero casar, ter filhos. Às vezes o sonho é trabalhar, ter um negócio próprio, empreender. Então, isso vai de qualquer pessoa. Não existe um padrão de sonho, não, tá? Todo sonho é válido, todo sonho é importante, tá? Aí eu quero ser gamer, eu quero ser youtuber com não sei quantos milhões de seguidores. Também existem etapas para você poder conseguir isso. Então, vai de cada um, ok? E por último, pede para fazer o varal dos sonhos. Aí, no caso, aí pede para você fazer um desenho ou uma imagem que represente, no caso, o topo dos sonhos. Então, essa é a capa do varal dos sonhos. Então, aquele que quer ser youtuber, vai colocar lá o símbolo do YouTube, por exemplo. Aquele que quer ter um negócio próprio, vai desenhar a sua loja, o seu empreendimento, ok? Aí, aqui é você fazer o varal, o sonho do varal. Aí você vai pendurar, vai escrever cada sonho, se tiver mais de um, e colocar no varal e colocar no lugar da sua casa que você tenha destaque, para você nunca esquecer do seu sonho. Então faça ele todo bonitinho, não precisa ser com luzinha e tal, pode ser numa cartolina também, porque isso sempre, diariamente, você vai estar nutrindo o seu sonho, os seus objetivos, e nunca escolher, porque é no dia a dia que a gente vai construindo, tá bom? Aí, no caso, você não tem que... No caso, você divulga esse varal dos sonhos se você quiser, porque isso é íntimo, né? E tal. E aí, nisso, esse postar o sonho, então, não é opcional, você pode se você quiser. E aí, nisso, a gente finaliza esse pet acolhimento, ok? Eu espero de verdade que vocês façam essa atividade com carinho. Sintam-se à vontade de conversar comigo no privado. A maioria de vocês não me conhece, né? Só dos áudios lá do grupo e tal, mas eu sempre estou à disposição para trabalhar com vocês. Ai, Graciele, essa parte que eu não entendi, o que eu faço e tal. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas. O importante é fazer a atividade, tá? Aproveita dessa matéria de projeto de vida, que, como eu disse para os alunos que foram buscar lá pessoalmente, é uma terapia. Não deixa de ser uma terapia. Cuidar de si, se dar importância a si, o que está sentindo, o que quer, o que gosta, é muito importante. O autoconhecimento, vamos considerar que é a chave para a felicidade, viu? Parece meio piegas falar isso, mas é isso. Eu fico por aqui e esse vídeo eu vou estar postando várias aulas e tal. E a gente vai seguindo, tá bom? Um grande beijo, um bom sábado, né? Quem vê esse vídeo no sábado. E é isso aí. Até mais.